Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, os irmãos que estão chegando para acompanhar esta live, estudo bíblico, né? Nesta noite, Luciane está chegando. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos estudar um assunto bastante importante para nós, um assunto bastante, às vezes até difícil de falar, tem se tornado, às vezes, até descartável na igreja, mas vejo que é de muita importância nós entrarmos nesse assunto. Vamos falar nessa noite sobre o inferno. Nós vamos falar sobre 7 verdades sobre o inferno. Então, enquanto os irmãos estão chegando, vamos dar mais um tempo enquanto os irmãos estão chegando, para nós entrarmos direto no estudo bíblico. 7 verdades sobre o inferno. Quero dar uma boa noite aos irmãos que já estão chegando, né? Dona Irani, Estevão, Adenilson. São muitos irmãos que estão se aproximando. Glória a Deus. Deus abençoe. Eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, meus irmãos, nosso estudo, no estudo bíblico dessa noite, nós vamos falar sobre 7 verdades sobre o inferno. Falar sobre o inferno não é muito comum. Fala-se muito nos nossos dias sobre vários assuntos, principalmente assuntos que ajudem o homem a se encontrar, que ajudem o homem a alcançar objetivos. Vemos tantos assuntos voltados para o nosso tempo, para essa época, para este mundo, mas pouco se fala sobre o que virá depois da morte, qual o destino, né, daquele que morre sem Jesus. Nós estamos até ouvindo o hino aqui do Milton Cardoso, o Labor dessa Vida, que tem na letra algo que nos faz meditar, né? Faz pensar sobre o que nós temos preparado para o grande encontro com o nosso Deus. Daqui a pouco nós vamos dar início, meus irmãos, ao nosso estudo bíblico, em nome de Jesus. Agradeço a cada irmão que está se aproximando. Glória a Deus por isso. Tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Boa noite, meus queridos irmãos. Acredito que já dá tempo, já dá tempo para nós começarmos nossa live, nosso estudo bíblico, né? Pela internet. Nós podemos então começar. Vamos então nessa noite
abrir nossas Bíblias, vamos pegar nossas Bíblias e vamos abrir o Salmos 9, verso 17. Vamos começar nosso estudo, 7 verdades sobre o inferno, pensando nesse texto, meditando nesse texto, Salmos 9, versos 17, que diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Meus queridos, nós precisamos entender algo nessa noite. Nós precisamos entender que, pós o pecado ali no Jardim do Éden, o homem, ele foi conduzido por conta do pecado à morte. E após a morte, ele tem um destino certo. Ele tem um destino estabelecido pelo Senhor. Eu queria que os irmãos entendessem que a palavra inferno no Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas têm escritas diferentes, mas o mesmo sentido. E quero que os irmãos entendam que antes da Bíblia, se entendia pouco sobre o destino do homem. Então, os gregos já imaginavam um destino diferente para o homem. Eles pensavam que o homem ia para o mundo do limbo, para o Hades. Mas esse Hades não é o Hades que está no Novo Testamento, que explica o que é inferno. Mas o Hades, para os gregos, para após a morte, era como se fosse uma prisão que separava o homem da vida para um outro contexto espiritual, né? Outras religiões tentavam explicar o que acontecia com o homem depois da morte, mas não existe livro que especificasse tão perfeitamente, ou que especificou com tanta clareza o que acontece com o homem, que é a Bíblia. Está na Bíblia todo o esclarecimento do que realmente acontece com o homem. E o homem, por conta do pecado, ele tem 2 destinos. Por causa de Cristo e da sua eleição, ele resgatou alguns para a eternidade, e aqueles que ele não resgatou, o destino deles é a morte, e pós a morte o inferno. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então, muitas pessoas que não têm contato com a Bíblia, muitas pessoas que não têm experiência religiosa do cristianismo, podem nesse momento estar tendo uma outra expectativa em relação ao que vai acontecer com elas após a morte. E por causa disso, elas estão caminhando em uma ilusão muito grande. Um exemplo disso é os espíritas. Os espíritas, meus queridos irmãos, eles acreditam que após a morte eles vão reencarnar. E quando eles morrem, eles vão para um lugar, onde nesse lugar um tempo de paz e de expectativa até eles reencarnarem. Eles não vão para o inferno, eles vão para um lugar parecido com o paraíso. E ali eles ficam esperando o momento em que eles vão reencarnar. Né? As religiões da Índia já falavam sobre isso. O shintoísmo na China já falava sobre isso. O hinduísmo na Índia e o espiritismo que começa ali na Europa já traz essa ilusão, essa utopia, porque isso é uma mentira. Mas quem não tem conhecimento bíblico aprofundado, quem não foi aproximado da palavra de Deus, ele não sabe disso. E os irmãos entendam que de uns anos para cá, nós temos evitado, não sei porquê, de se pregar sobre o inferno. Nos púlpitos e na maioria das igrejas, e de muitos anos para cá, não se fala do inferno. Eu lembro de dar uma lida na pregação de Jonathan Edwards, que foi um pregador puritano do século XVIII, que pregou uma mensagem chamada Pecadores na Mão do Deus Irado. E nessa pregação, Jonathan Edwards falava sobre a ira de Deus aplacada sobre o homem e o conduzindo ao inferno.
E Jonathan Edwards mostrando, através da pregação, com ilustração, o mundo sombrio e terrível que é o inferno. Né? No século XVIII, no século XIX, as mensagens, o que saía da boca dos pregadores, eram coisas relacionadas a um destino terrível para a alma humana. Mas nesses dias tem sido evitado isso. Nesses dias tem se falado pouco sobre o inferno. E eu gostaria de falar nesse estudo, meus irmãos, trazendo para nós 7 verdades sobre isso, sobre o inferno, e também esclarecendo algumas coisas sobre o inferno. Há um texto de um escritor irlandês, muito famoso no século XX, o C.S. Lewis, que ele diz assim: não há doutrina ao qual eu removesse, se pudesse, da Bíblia, como essa, sobre o inferno. C.S. Lewis diz que se tivesse poder para retirar essa doutrina da Bíblia, ele tirava a doutrina sobre o inferno. Por que ele disse isso? Porque ele acreditava que é muito pesado você pensar que pessoas conhecidas de você e de mim possam estar agora, nesse momento, sofrendo no inferno. Que é exatamente isso que eu quero que os irmãos entendam também. O inferno não é um lugar de passear, não, como acham os espíritas. O inferno não é um lugar onde separa apenas a vida da morte, como acham os gregos. Mas, segundo a Bíblia, o inferno é um lugar de sofrimento terrível. Nós vamos ver isso aqui. Então, C.S. Lewis, o escritor, manifestando seu pesar em saber que no inferno há pessoas conhecidas dele lá sofrendo agora. Nesse momento, meus irmãos, tem gente que talvez que você conheceu, que morreu sem Jesus, que está padecendo, sofrendo como nunca. Então, o inferno, ele é uma realidade difícil de se expressar, mas é algo que a Bíblia ensina e que nós não podemos retirar dos púlpitos das igrejas, afastar do ensino bíblico, afastar do conhecimento da membresia, do cristianismo, dos cristãos. Porque apenas quando aprendemos a lidar com essa verdade, é que também aprendemos a entender mais sobre Deus. Quando entendemos mais sobre o inferno, que é o julgamento de Deus, entendemos mais sobre o caráter de Deus. E essas verdades, o caráter de Deus, o inferno, deve se enquadrar na discussão, na narrativa cristã. Então, o que nós precisamos entender nos dias de hoje é a condição do homem natural. Para onde que esse homem está indo? Esse homem sem Deus, o que o espera? O que o espera, meu irmão? O homem sem Deus, o homem que está vivendo sobre depravação total, insensibilidade espiritual, uma hostilidade inveterada contra Deus, ele não entende que já está condenado, ele não entende que está pesando sobre ele a ira de Deus sobre o pecado. E muitos pastores, evangelistas, missionários, gente cristã, têm abolido de ensinar essa verdade a essas pessoas, de mostrar que quem está no controle da alma dele, da vida dele, é Deus. Então é algo bastante alarmante, meus irmãos, o que a Bíblia ensina sobre o inferno. E que é sobre esse perigo em que os pecadores se encontram e não sabem disso. Se encontram e não sabem disso. Há uns anos atrás, morreu um ator da Globo, não vou lembrar o nome dele aqui, mas é um ator já velho, muito famoso, muito conhecido nas novelas. E eles eram espíritas, a família dele toda é espírita. Paulo Goulart, o nome dele. Minha esposa me lembrou aqui agora. Paulo Goulart. Ele era espírita, a mulher dele é espírita, a filha dele é espírita. E eu me lembro do repórter ir lá conversar com a esposa dele pós o enterro. E ela falar assim: não, eu não estou triste não, eu sei onde ele está, eu sei que ele está muito bem.
Se você conhecer o Espiritismo, irmão, já tiver lido como Espiritismo, como eu já li, você vai entender o que ela disse. Eles acreditam que ele está num lugar parecido com o paraíso, esperando reencarnar. Mas como crente que eu sou e você é, quando escuta alguém dizendo isso, balança até a cabeça para dizer assim, misericórdia. Ele não está no paraíso, não. Ele está no inferno. Se ele morreu sem Jesus, se ele não é um eleito, meu querido, ele está sofrendo muito, como nunca. Então é uma realidade terrível para aqueles que não têm Jesus, o inferno. É uma realidade terrível, pouco falada, pouco manifestada. Infelizmente. Infelizmente, meus irmãos. E eu gostaria de trazer, para os irmãos entenderem, 3 pontos de vista que falam sobre o inferno. 3 pontos de vista que conduzem a ideia do que é inferno. Primeiro ponto de vista é o tradicional, é o nosso, que diz o seguinte, a maior parte, a maioria dos seres humanos não serão salvos. Entenda isso. Veja o quanto isso pesa em você pensar sobre isso, meu querido. E você saber que a maioria dos seres humanos não serão salvos, porque Jesus disse, vinde a mim, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Poucas pessoas vão para a eternidade, a maioria vai para o inferno. Então, o pensamento tradicional, que é o nosso, diz, poucas pessoas vão para o inferno. Cada pessoa é julgada de uma vez por todas e herda a morte ou a vida eterna. Ou é eleito para a salvação, ou está condenado para ir para o inferno. O inferno é um lugar de punição consciente, interminável, por decorrência do pecado. Aqui tem uma coisa interessante, para você entender. Quem morre sem Cristo e vai para o inferno, ele vai para lá consciente, viu? Porque o que está lá é a alma. E a alma é o nosso psique. Tudo que nós aprendemos aqui na nossa criação, no nosso desenvolvimento como ser humano, vai para a nossa alma, que nós chamamos de mente. A nossa mente é a nossa alma, que recebe todo o entendimento. E a alma não morre, querido. A alma não morre. E esse homem que morre sem Jesus, ele está consciente lá no inferno. Um exemplo disso, a parábola de Jesus em Lucas 16, quando ele diz que o rico morre e vai para o inferno, e lá do inferno ele olha para o céu e diz, Pai Abraão. Lá do céu ele estava lembrando que ouviu falar de Abraão, que falaram para ele sobre Abraão, sobre vida eterna. E ele pede, Pai Abraão, molhe o dedo com água e toca na minha boca, porque eu estou aqui em sofrimento. O inferno é um lugar em que as pessoas não esquecem o que fizeram. É um lugar em que as pessoas não esquecem que um dia ouviram falar de Jesus. É um lugar em que elas não esquecem que um dia elas foram avisadas que havia um destino que cobraria tudo aquilo que elas estavam fazendo, que achavam que elas iam viver eternamente aqui, que não tinham julgamento. Então, meus irmãos, para nós, o inferno é um lugar onde as pessoas não podem escapar. Algumas vertentes desse ponto de vista defendem que há diferentes graus de punição. Aqui eu não vou dizer que existe graus de punição no inferno, eu não vou defender isso aqui não, irmão. Eu vou dizer que quem está lá está sofrendo e pronto. Agora, qual o grau de punição? Não. Algumas correntes, como as nossas, enfatizam a soberania de Deus na punição daqueles a quem ele escolheu punir. Ao passo que outras linhas acreditam que o homem foi para o inferno por escolha humana, que é os que acreditam no livre-arbítrio. A posição católica romana, por exemplo, estabelece uma distinção. Então eles acreditam que existe inferno e purgatório. E no purgatório estão as pessoas que não eram tão más assim, e que não merecem o inferno, e ali no purgatório elas vão purgar os seus pecados para depois ir para a eternidade. Nós, como cristãos, sabemos que esse lugar chamado purgatório, biblicamente, não existe. Então, o pensamento tradicional já mostra, que é o nosso pensamento,
Que o homem sem Deus está condenado, ele vai para o inferno é um lugar de tormento, é um lugar que ele está consciente, é um lugar que ele vai ficar eternamente ali. Mas existe uma outra maneira de se explicar o inferno, que é chamado aniquilacionismo. E o aniquilacionismo ele diz o seguinte: alguns serão salvos, e alguns não serão salvos. Alguns serão e alguns não serão, não sabe a quantidade. Diz também que a alma humana não é imortal, por natureza. A alma humana não é imortal. Então, morreu, vai ser aniquilada. Morreu, não vai para lugar nenhum, vai ser extinto. Diz também que a existência eterna é um dom que Deus dá aos remidos. Diz também que os impenitentes serão punidos, mas esse período de punição consciente terá fim. Dizem que na ressurreição, na última, os impenitentes serão destruídos e deixarão de existir. E o fogo do inferno de que fala a Escritura é consumidor, não atormentador. E alguns creem que após a morte a pessoa receberá uma segunda oportunidade de aceitar ou rejeitar a Deus. Esses são alguns aniquilacionistas. E existe também um pensamento chamado universalismo, ou restauracionismo, que diz assim: todos no fim serão salvos. Todos serão salvos. Deus restaurará a criação em perfeita harmonia. A punição eterna contradiz o amor de Deus, uma vez que Deus deseja a salvação de todos e tem poder de vencer o pecado e o mal. Então, para o universalismo, não existe esse negócio de inferno, pelo contrário, Deus vai restaurar tudo. No final, todo mundo vai ser salvo. O amor de Deus é mais forte que a resistência humana. Se existisse inferno, não é por toda a eternidade. A punição é transitória e corretiva, né? Então, é para moldar o homem, levando o pecador a arrependimento e se unir com Deus. Mesmo o diabo pode, no final de tudo que acontecer no mundo, no final, no juízo final, se arrepender e ser salvo. O universalismo crê no arrependimento do diabo e na salvação do diabo. Alguns teólogos na história defenderam essa heresia, meus irmãos. Então, aqui estão 3 pontos de vista que mostram como que as pessoas entendem como é inferno. Ainda existe uma última, muito interessante, chamada teoria de que o castigo dos perversos é disciplinar e corretivo. Existem aqueles que admitem que os ímpios serão lançados no inferno, mas que insistem que o castigo é corretivo e não retributivo. Inventou-se uma espécie de um castigo eterno, um tal de purgatório protestante, cujo fogo serve para purificar em vez de punir. Uma ideia também considerada heresia. Agora, meus irmãos, e a palavra de Deus? E a Bíblia? O que nos ensina sobre o inferno? Vamos nos apegar à palavra de Deus, então, nesse momento, e vamos aprender quais são as 7 verdades sobre o inferno. Separei 7 verdades aqui sobre o inferno para nós nessa noite. Quais são essas 7 verdades sobre o inferno? Primeiro, o inferno é o que é, porque Deus é quem Deus é. O inferno é o que é, porque Deus é quem Deus é. Ou seja, as pessoas desdêm sobre ver Deus, como se ver Deus cara a cara fosse uma experiência confusa. Mas a Bíblia explica que a santidade e a perfeição de Deus são tão completas que se alguém visse Deus, ele morreria. Veja bem, Deus é tão santo, tão perfeito, que aquele que quiser ver Deus, não há outro destino do que ele ver Deus e morrer. É algo tão sublime quem Deus é, que não há carne, ser humano, criação, que suporte ver Deus e viva.
próprio Moisés, em Êxodo 33, 20, foi alertado sobre isso. Ele acrescentou: não me podereis ver face a face, porquanto homem nenhum me verá a minha face e viverá, disse Deus a Moisés. Mesmo o menor pecador, em sua presença, mesmo a pessoa que busca mais santidade diante de Deus, é aniquilado imediatamente. Quando o profeta Isaías viu Deus diante do seu trono, ele caiu em seu rosto, aterrorizado e dizendo que estava prestes a morrer. Isaías 6, versículo 5 fala sobre isso. Diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, meus irmãos, é mais uma demonstração de que Deus é tão sublime, tão majestoso, tão poderoso, que quem o vê cai morto. Então, o inferno é um exemplo de quem Deus é. Se Deus é tão majestoso, tão poderoso, a ponto de se alguém olhar para ele, cai morto. Imagina o inferno que é. Imagina que não há com que fazer uma combinação aqui na Terra entre o inferno e alguma coisa que existe aqui. Deus mesmo, por seu caráter e santidade, deu uma definição para o inferno, para que fosse suprido no inferno o que desprezam dele. O tanto de desprezo que fazem de Deus e do seu caráter maravilhoso e sua majestade é o tamanho do sofrimento do inferno para esse homem que o despreza. Então, Deus nos fala sobre o inferno para demonstrar a magnitude de sua santidade. O inferno é o que é, porque a santidade de Deus é o que ele é. Então, me aproximo de Deus, se eu me achego a Deus, recebo desse Deus quem ele é. Paz, amor, justiça, bondade. Nós falamos aqui sobre os atributos morais de Deus. Mas se eu distancio de Deus, eu recebo o que o inferno tem preparado, que é escuridão, choro, ranger de dentes. Se eu me aproximo de Deus, eu recebo justiça, recebo luz de Deus. Mas se eu me afasto de Deus, eu estou me aproximando do inferno. Então, o inferno não é nem um grau mais quente do que o nosso pecado exige que seja. O inferno deve fazer com que as nossas bocas fiquem abertas diante da justa santidade de Deus. O inferno deve demonstrar, ou deve fazer com que o homem trema diante da justiça e santidade de Deus. É isso que o inferno é. O inferno é um exemplo da magnitude e poder e santidade de Deus. Você imagina, meus irmãos, o tamanho do sofrimento nesse lugar? Ironicamente, o texto aqui diz, a pessoa, ao acabar no inferno, ela acaba com todos os recursos que mostram a justiça de Deus para ela. Quando a pessoa chega no inferno, quando a pessoa chega a ser lançada no inferno, ela perde totalmente o referencial do que é a bondade de Deus. É por isso que muitos acreditam, meus irmãos, que um dos maiores sofrimentos para quem está no inferno agora é o isolamento de Deus. Alguns teólogos acreditam que o maior sofrimento para quem está no inferno agora é saber que Deus existe e está distante. É saber que ele pode gritar eternamente, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me retira daqui. E Deus não ouve. Porque há um abismo, como foi falado em Lucas 16, quando Abraão responde para o rico dizendo, olha, eu não posso chegar até aí, porque há um abismo que nos separa. Meu querido, imagina o tamanho dessa separação.
O inferno é a representação antagônica da santidade de Deus. Espero que você esteja entendendo o que eu estou tentando dizer. O inferno é o antagonismo em relação a quem Deus é. E o sofrimento nesse lugar é o antagonismo em relação à graça, à bondade, à paz, à luz, à misericórdia que quem recebe, daquele que recebe, que está perto, próximo de Deus. O tamanho da bondade que é despejada de Deus sobre os eleitos é o tamanho do sofrimento que é derramado sobre aqueles que estão no inferno. Entenda isso. Por isso que nosso primeiro ponto aqui sobre 7 verdades sobre o inferno é que o inferno é o que é, porque Deus é quem Ele é. Segundo ponto, dos 7 pontos que nos falam sobre o inferno, o segundo diz assim: Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa nas Escrituras. Não teve alguém no Antigo Testamento que falasse mais do inferno do que Jesus no Novo Testamento. Por que será que Jesus ia dar tanta ênfase ao inferno, meus irmãos? Porque Jesus, em um certo momento, ali em João 14, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus se propõe, naquele contexto, começando o seu ministério, como alguém que está conduzindo pessoas a um destino. E, ao mesmo tempo, ele está deixando bem claro que haveria um outro destino, ao qual não era o que ele estava propondo para os eleitos, para aquele que estava seguindo. Por isso, Jesus, no Novo Testamento, como Salvador, como resgatador, como redentor, está mostrando ali, para aqueles que estão seguindo, qual a direção que ele está indo, e ele vai falar isso para os discípulos em João 14, no começo, que há muitas moradas para onde ele está indo. Se não fosse assim, ele teria dito. No verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que não seguem Jesus? Jesus, então, vai falar sobre o inferno. Jesus vai falar coisas sobre o inferno, meus irmãos, para mostrar, deixar bem claro qual é a situação do homem que morre sem ele. Algo que não estava bem claro no Antigo Testamento, porque foi falado nos Salmos, foi relatado em alguns profetas. Agora, no Novo Testamento, Jesus vai esclarecer isso. Jesus vai dar um exemplo dizendo: lá é um lugar em que o fogo não apaga e o verme não morre. Jesus usa o exemplo do lixão de Israel. Na cidade, ali em Jerusalém, havia um lugar separado, onde as pessoas jogavam o seu lixo. E ali havia um fogo, em que aquele fogo não apagava, porque toda hora chegava alguém jogando lixo ali, então aquele fogo não apagava. E a ideia de Jesus é dizer: há vermes aqui também, nesse fogo, que não morrem. Ou seja, tanto lixo sendo jogado ali, e aquele fogo dia e noite sendo queimado ali, que o verme não morre. Jesus estava dando um exemplo de que seria o inferno. A pessoa estaria ali com fogo 24 horas, sem morrer. Sem morrer. Fora o que nós falamos aqui de Lucas 16, em que Jesus deixa bem claro nessa parábola do rico e Lázaro, do que acontece com aquele que morre na presença do Senhor, aquele que é eleito, aquele que é o eleito, e para onde ele vai, e aquele que não é eleito, e a sua condição. Jesus demonstrou claramente em Lucas 16 o que acontece com aquele que vai para o inferno. Há pessoas, meus irmãos, que chegam a dizer que Lucas 16 é uma parábola. Em parábola, Jesus usava metáforas. E eu quero dizer que você está redondamente enganado. As parábolas eram usadas como a forma de afirmar uma verdade. Entenda isso. As parábolas não eram narrativas, narrativas que usavam metáforas. Tinha metáfora na narrativa, mas eram as metáforas apontando para uma verdade. Tinha ilustrações, tinha comparações nas parábolas, mas eram apontando para uma verdade. Jesus nunca ia usar um texto para afirmar uma coisa que não ia acontecer. Lucas 16 é uma realidade. Lucas 16 é uma realidade, meus irmãos. E foi demonstrado depois disso em Apocalipse por João, por várias vezes, quando João afirma, falando ali, naquele contexto, sobre lago de fogo, sobre enxofre, sobre sofrimentos, sobre almas padecendo. Então nós precisamos entender que
Jesus usou o seu tempo ali na Palestina para falar sobre a existência do inferno, para deixar sem desculpa aquele que um dia poderia dizer assim: ah, ninguém me falou que existia esse lugar. Como eu falei no começo, meus irmãos, muitas religiões vieram antes de se conhecer a Bíblia, antes de se falar sobre as verdades de Deus por meio dos judeus, dos hebreus, religiões e várias religiões não entendiam o que acontecia após a morte. Então eles criaram sua própria definição, sua própria maneira de dizer o que seria a vida após a morte. Veja os egípcios que embalsamavam seus faraós, porque eles acreditavam que eles viriam em um lugar, ressurgiriam em um lugar em que onde eles teriam que estar bem, bonitos, ornamentados. Veja a ideia deles. E muitos desses faraós agora, meus irmãos, que morreram sem Deus, estão no inferno, queimando, sofrendo, conscientes. Então Jesus, ele usou versículos para falar sobre o inferno mais do que falar sobre o céu. Um dos homens mais céticos do século XX é um homem chamado Bertrand Russell. Ele escreveu um livro chamado Por que Não Sou Cristão? Eu até já li esse livro. Bertrand Russell, meus irmãos, foi um crente. Ele era um crente, se decepcionou do evangelho na sua adolescência, virou um pensador, um filósofo, um estudioso, e escreveu esse livro falando mal demais do cristianismo. Dizendo que o cristianismo é coisa de fraco, gente que não tem muita capacidade de entendimento. E aí ele fala muito mal do cristianismo. E ele diz assim que dos ensinamentos de Jesus sobre o inferno, o único defeito profundo, ele diz, está no caráter de Cristo. Olha para você ver. Falando mal de Jesus. Não acredita no inferno. Não acredita que o que Jesus estava falando ali era verdade. E há muita gente, meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, que está talvez desapercebido. Nós estamos com a Covid, né, com essa epidemia de Covid-19, e muitas pessoas estão morrendo no mundo. E você sabe uma coisa, meus irmãos? Muitas dessas pessoas que estão morrendo, talvez não tenham ideia para onde elas vão. Talvez não tenham noção de qual lugar que elas estão sendo conduzidas. Às vezes, as pessoas querem evitar a ideia de inferno. Às vezes, as pessoas querem ignorar que depois da morte existe algum lugar como esse. Até aqui na Terra mesmo, no nosso tempo. As pessoas querem fugir de problemas. Fugir de algo relacionado a alguma coisa que lembre um tempo difícil, um momento mais difícil que eles estejam vivendo aqui. Então eles começam a dizer assim: não, Jesus é amável. Jesus é mais amável do que ele é irado. Então vamos apegar esse Jesus amável, esse Jesus amoroso, esse Jesus que perdoa, esse Jesus que justifica. Mas muitas pessoas estão enganadas. Jesus falou muito mais de inferno do que de céu. A terceira coisa que nós precisamos entender das 7 verdades sobre o inferno, a terceira coisa é que o inferno nos mostra a extensão do amor de Deus em nos salvar. O inferno nos mostra, meu irmão, a extensão do amor de Deus em nos salvar. Por que Jesus falou mais de inferno do que de céu na Bíblia? Porque Jesus queria que nós víssemos o que ele ia suportar na cruz em nosso nome. Na cruz, o castigo de Jesus dificilmente pode ser descrito, tá certo? Mas o que aconteceu ali na cruz, o seu corpo ensanguentado, aquele homem receber aquela cruz, que talvez fosse até uma cruz reciclada. Talvez aquela cruz, outras pessoas já morreram ali. Talvez aquela madeira que ele estava carregando já tinha resíduos de sangue, tinha cheiro de podre, tinha cheiro de fezes,
tinha cheiro de urina de outros homens que morreram ali, e Jesus foi pendurado naquele lugar, de imensa dor, sufocado até a morte. E pior, ali na cruz, Jesus sentiu o que é ser separado do próprio Pai, o que é estar no inferno. Como eu disse mais cedo, um dos grandes tormentos defendidos pelos teólogos sobre o inferno é que quem está lá está separado de Deus. E Jesus experimentou isso na cruz. Jesus experimentou o que é estar separado do Pai. Ou seja, Jesus experimentou o inferno. Jesus suportou a dor que era para nós suportarmos. Por isso que ele vai dizer para o Pai, em Mateus 27:46, por que me abandonou? Jesus estava levando o inferno de nosso pecado sobre o seu corpo. E as pessoas muitas vezes sentem que o inferno é uma grande mancha do amor de Deus. Puxa vida, um Deus tão bondoso, um Deus tão maravilhoso, criar um inferno. Por que ele não criou algo separado, algo diferente, algo menos pavoroso? É exatamente porque ele nos ama que ele fez o inferno. Deus fez o inferno, meus queridos, eu costumo defender isso. Deus fez o inferno com amor, não com ira. Deus amou o mundo de tal maneira que criou o inferno. Imagina se Deus tivesse usado a ira dele para criar o inferno, meu irmão. Seria milhares e milhares de vezes pior do que é. Então, a Bíblia nos mostra que o inferno amplia para nós o amor de Deus, mostrando quão longe Deus foi, o que ele teve que passar para nos salvar desse lugar. Porque eu e você estávamos indo para lá. Porque eu e você ainda, se não é a graça de Deus, meus irmãos, merecíamos o inferno. Então, uma das 7 verdades que o inferno nos mostra é que o inferno é a extensão do amor de Deus. O inferno nos mostra a extensão do amor de Deus em nos salvar. Quarta coisa, o inferno nos mostra que as pessoas são eternas. O escritor C.S. Lewis, que eu li mais cedo, diz assim: uma vez que o inferno é uma conclusão necessária da crença cristã de que seres humanos foram criados para viver para sempre, o cristianismo afirma que todo ser humano individual viverá para sempre. E isso deve ser verdadeiro ou falso. Agora, existem muitas coisas que não valeriam a pena se eu fosse viver apenas 70 anos, diz o C.S. Lewis. Mas é melhor me preocupar muito seriamente se vou viver para sempre. Talvez meu mau humor, o meu ciúme estejam gradualmente piorando. Tão gradualmente que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas pode ser o inferno absoluto em 1 milhão de anos. De fato, se o cristianismo é verdadeiro, o inferno é o termo técnico precisamente correto para o que seria. Aqui, meus queridos, C.S. Lewis está descrevendo como ele entende o que é o inferno. O inferno vem para demonstrar que as pessoas são eternas. Ele ainda diz, o inferno começa com um humor resmungão, e você ainda se distingue dele, diz o C.S. Lewis. Talvez criticando. Você pode se arrepender e sair dela novamente. Mas pode chegar um dia em que você não poderá mais fazer isso. Talvez alguém diga assim, está dizendo assim, talvez alguém diga o inferno. A pessoa diz, que inferno o quê, rapaz? Inferno não existe, não. A pessoa fala assim, a pessoa reclama. Que conversa de inferno. Mas ele diz assim, mas então haverá um dia em que você não poderá fazer isso, nem escapar.
Então não haverá mais como você criticar com o seu humor, nem apreciá-lo com o seu rumor. E a si mesmo estará lá para experimentá-lo. Talvez agora a pessoa possa dizer, que inferno o quê? Que conversa é essa de inferno? Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que o homem, ele é eterno. Ele está morto, enterrado na sepultura, seu corpo está ali, sendo comido por bicho, mas sua alma deve estar em dois lugares. Ou no paraíso com o Senhor Jesus, ou no inferno, nesse momento. Não tem escapatória. Não tem escapatória. O inferno veio para nos mostrar que o homem é eterno. O homem, meus irmãos, não vai ficar reencarnando como os espíritas dizem. O homem não vai ser aniquilado como alguns aniquilacionistas dizem. O homem não vai vir em um lugar diferente como os egípcios diziam. Mas o homem, ele só tem dois destinos: céu ou inferno. Quinta verdade que o inferno nos mostra é que, em certo sentido, Deus não envia ninguém para o inferno. Nós é que nos mandamos para lá. Em um certo sentido, ele quer dizer. Porque, na verdade, pela eleição, tendendo à predestinação, Deus elegeu aqueles que iriam para a eternidade e deixou com que aqueles que estão debaixo do pecado vivam do jeito que bem entender. Claro que existe em cima desse bem entender a soberania de Deus, e nós temos que entender que Deus cuida, zela da criação, e ninguém vai fazer a mais do que já foi determinado por Deus. Mas o escritor aqui está dizendo, em certo sentido, Deus não envia ninguém para o inferno, mas a pessoa mesmo está caminhando para lá. O inferno, então, é o culminar, é o fim, é o resultado para aquela pessoa que diz assim: chega, eu não quero ouvir de Jesus. Chega, me deixa em paz, eu não quero saber de evangélicos. Eu não quero saber de Bíblia. Chega. É aquela pessoa que diz, para mim está tudo bem. Do jeito que eu estou, está bem. Eu não quero saber de cristianismo, eu não quero saber da sua religião. Eu não quero ir para a sua igreja. Eu não quero saber do seu Deus. Eu quero viver do meu jeito. Querendo ou não, essa pessoa está caminhando com suas próprias pernas para o inferno. Porque quanto mais, meus irmãos, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da luz. E, por consequência, quem se afasta da luz, se aproxima das trevas. Então, ou nós experimentamos a luz, que é o amor de Deus, a amizade de Deus, a beleza da sua justiça, ou o homem está se aproximando das trevas, se aproximando do julgamento do inferno. Na verdade, nós temos duas opções, como já foi falado: viver com Deus ou viver sem Deus. Tem apenas duas opções: viver com Deus ou viver sem Deus. Se você diz, eu não quero a autoridade de Deus, eu prefiro viver por mim mesmo, isso é o inferno. Você viver por você mesmo, ser autônomo, ser autossuficiente, não precisar de Deus, como muitos dizem, já é o traçado do inferno que você entrou. É a estrada para o inferno. É igual a música do AC/DC. Eu me lembrei aqui, uma banda de rock, que o vocalista dessa banda, Bon Scott, escreveu a música Highway to Hell, Autoestrada para o Inferno. E nessa música ele dizia assim: eu me sinto andando na autoestrada para o inferno. Vocalista do AC/DC, declarado satanista, escolheu andar na direção do inferno, como muitos estão fazendo nesse momento. Escolhem abandonar, largar, não querer saber de Deus. É escolher entrar na estrada do inferno. O próprio C.S. Lewis, de um livro que ele escreveu chamado O Grande Divórcio e o Problema da Dor, ele diz assim: a longo prazo,
A resposta para todos aqueles que se opõem à doutrina do inferno é em si uma pergunta: o que você está pedindo que Deus faça? Deixá-los sozinhos? Seja feita a minha vontade e não a sua? Então, meus queridos, Deus não envia ninguém para o inferno. Muitas vezes a pessoa está indo com as próprias pernas. O sexto ponto, a sexta verdade que nos fala sobre o inferno diz: em outro sentido, Deus envia as pessoas para o inferno. E todos os seus caminhos são verdadeiros e justos. Podemos ser tentados a irar contra Deus, corrigir Deus. Mas como podemos encontrar falha em Deus? Paulo diz em Romanos 9, quem somos nós, como meros pedaços de argila, para responder ao oleiro divino que ele faz em nós. Muitas vezes, meus irmãos, precisamos entender que quem está indo para o inferno está indo porque Deus quer que vá. Ele é o dono, ele é o criador, ele fez tudo. Ele determina as coisas, ele sabe o que é melhor. Então, nós não somos misericordiosos, mas Deus é. Isaías 45, 24, 25 diz assim: de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se glorificará. Pai, está certo aqui, meus irmãos. Quem se afasta de Deus será julgado por Deus. Quem se afasta de Deus vai encontrar o destino que é o inferno. Agora, mas aqueles que se aproximam de Deus serão justificados, serão glorificados, como está escrito aqui em Isaías. Por quê? Aqueles que são de Deus percebem que os caminhos de Deus são perfeitos. E toda vez que Deus é visto assim, Deus é entendido como Deus misericordioso, porque todos os caminhos do Senhor são perfeitos. Ele sabe por que alguns vão para o inferno e alguns foram escolhidos para ir para a eternidade. Quando nós olhamos para a nossa vida pregressa, muitas vezes nós nem imaginávamos que estaríamos caminhando para a eternidade, que nós ficaríamos maravilhados em ver a justiça de Deus, sua bondade aplicada sobre nós. Nós nunca imaginávamos que ia experimentar a magnanimidade da justiça e da misericórdia de Deus. Mas é entender que o inferno também é uma maneira de aprender que Deus pode conduzir para o inferno também. E por último, sétima verdade sobre o inferno, é que, meus irmãos, não basta que Deus nos tire do inferno. Ele deve tirar o inferno de dentro de nós. Não basta nos libertarmos do inferno. É necessário também que Deus nos liberte desse inferno. Algumas pessoas, elas veem um problema em usar a palavra inferno como uma maneira de convencer as pessoas a abraçar o cristianismo, né? Algumas pessoas não gostam disso, não gostam que se use a palavra inferno. Talvez por isso que pouco se prega sobre inferno nos púlpitos. Pouco se ouve falar sobre inferno nas pregações, no nosso dia a dia. É como se Deus estivesse se oferecendo a essa pessoa, né? É como se Deus dissesse assim: olha, eu não quero que você vá para o inferno, não. Né? Vem para mim, vem para o meu lado, que eu vou fazer de tudo. Tudo que você quiser, você está comigo, né? Mas não é assim que funciona, meus irmãos. Né? Não devemos manipular o evangelho para atrair as pessoas para Deus. Porque as pessoas só convertem se Deus simplesmente as alcança. E não porque nós assustamos ou porque Deus faz algum sinal milagroso. Elas podem se submeter a Deus por susto e sinal milagroso por um tempo. Mas depois o seu coração muda de atitude e aceita ou vive outras coisas. Se você ou eu aceitamos Jesus para sair do inferno, nós ainda não entendemos, não aprendemos a importância de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes estamos usando o fato de não irmos para o inferno
para nos aproximarmos de Deus, e isso é errado. E quando a pessoa usa isso, o fato de não ir para o inferno para se aproximar de Deus, é porque não confia em Deus. Se você não ama o Pai, você ainda vive na escravidão. É como se você forçasse alguém a se casar com você e você viver com essa pessoa por obrigação. E muitas vezes o inferno está aí para nos convencer de ficar perto de Deus por medo do inferno. Não. Nós devemos amar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. A única maneira de apreciar o céu, meu irmão, é apreciar o amor de Deus sobre nossas vidas. Não é apreciando o inferno que nós apreciamos a Deus, mas é apreciando o que Ele fez por nós que apreciamos a Ele. Então, a sétima verdade sobre o inferno é entender que não só precisamos que Deus nos resgate do inferno, mas que Ele resgate o inferno está dentro de nós. E como nós podemos fazer isso? Somente por uma experiência de amor em relação a Deus. Reorganizar o nosso coração, a nossa vida, nosso entendimento sobre o que Deus fez por nós. E não amá-lo porque não estamos indo para o inferno, mas amá-lo pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele é. E assim, enxergar a beleza do céu e se deslumbrar com tudo que está nos esperando. Não é uma questão, meus irmãos, de fazer uma troca. Não é uma questão de um jogo de interesses. Deus me livrou do inferno, eu amo. Não. É uma questão de entendimento. Eu amo ao Senhor pelo que Ele fez por mim. Eu amo ao Senhor porque eu vou para o céu. Igreja Presbiteriana do Diamante. As 7 verdades do inferno nos ensinam nessa noite a nos aproximar mais do Senhor e amá-lo pelo que Ele fez por nós. Não tenha medo de ir para o inferno, porque para lá você não vai. Você, eleito do Senhor, você está indo para a eternidade. Ame ao Senhor, porque você está indo para a eternidade. Que essas 7 verdades possam nos ensinar, possam nos moldar, possam nos conduzir, meus irmãos. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Que você possa fazer como esse hino aqui nessa noite. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que o nosso Deus, meus irmãos, a partir desse estudo bíblico, possa nos amadurecer e possa nos conduzir em direção a entender sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia. E que nós possamos falar mais sobre o inferno. Eu, como pastor, que eu possa ter mais ousadia em falar sobre o inferno. Não usando medo, não com ignorância, não com imposição, com sabedoria e amor, como o Senhor quer que nós façamos. E que nós, como cristãos, possamos alertar aqueles que não conhecem Jesus, de que Ele tem a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar. Eu quero agradecer nessa noite a cada irmão que participou dessa live, que nos ajudou aqui nessa live. O Adenilson, né? Kelly, Dona Irani, Estevão, Flávia, vários irmãos que estão aqui, né? Que Deus abençoe. Todos os nossos vídeos, meus irmãos, estão sendo colocados no YouTube. Aquele vídeo que os irmãos não viram na semana por conta do trabalho ou de alguma outra coisa, está lá no YouTube. A igreja tem uma página ali separada para os irmãos assistirem os trabalhos que não puderam. Um abraço a Luciane e a todos os irmãos. E olha, meus irmãos, que as 7 verdades sobre o inferno nos façam nos aproximar cada vez mais do nosso Deus.
Deus abençoe e uma boa noite para todos. poderão ter o gozo no céu.